Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais uma conversa desenvolvida pelo Projeto Integrado. O tema de hoje é artes visuais e políticas públicas, e para a gente entrar nesse assunto, né, e poder fazer uma discussão potente, a gente convidou a professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva e o produtor cultural e curador Márcio Fontoura. Eu sou a Brenda Cristine, sou da quinta fase de licenciatura em Artes Visuais. Eu faço parte do Centro Acadêmico de Artes Visuais e eu vou estar mediando a conversa de hoje junto com a Gabriela Buffon. E agora eu peço para a Gabriela se apresentar. Então, Gabi, sinta-se à vontade. Sim. Oi, gente, eu sou a Gabi. Eu sou estudante da terceira fase do bacharelado em Artes Visuais ali na UDESC e eu também faço parte do Centro Acadêmico de Artes Visuais. Eu vou começar apresentando o Márcio, então. Ele é produtor cultural, curador de artes visuais, arquivos fonográficos e audiovisuais, pesquisador em artes plásticas, música e comunicação. É formado em ciências jurídicas e sociais com atuação pela sociedade civil na política cultural de Florianópolis e Santa Catarina. A Brenda vai apresentar, então, a Maria Cristina. A Maria Cristina da Rosa, ela é professora doutora, titular do Departamento de Artes Visuais da UDESC. Ela atua no programa de pós-graduação em Artes Visuais, o PPGAV, na educação e no mestrado profissional, Profiartes. Ela atua na formação de professores e no ensino de artes na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. É coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, o LIFE, da UDESC, e coordena o projeto em rede bilateral intitulado Observatório da Formação de Professores no âmbito do ensino de arte, estudos comparados entre Brasil e Argentina. E ela também coordena o projeto Residência Pedagógica do SEART UDESC. Isso. Então, se os convidados quiserem acrescentar mais alguma informação sobre seus trabalhos, enfim, podem ficar à vontade durante o momento das falas. Isso foi só um resuminho que a gente usou para divulgação, né? Mas, bom, acho que a gente pode começar. Eu peço que todo mundo desligue os microfones, para a gente não ter nenhum tipo de problema com isso. Avisando que cada fala vai ter 30 minutos, a gente vai começar com a Maria Cristina. Então, eu peço que quem tiver perguntas e quiser fazer durante as falas, coloca no chat, que eu e a Brenda a gente vai anotando, e quando as duas falas acabarem, a gente vai fazer blocos de 3 perguntas e todas vão ser respondidas. A lista de presença está ali no chat, então, quem puder preencher para depois conseguir os certificados. E eu acho que a princípio é isso. A fala está sendo gravada e lembrem de desligar os microfones. É isso, Maria Cristina, se você quiser começar. Olá, então, boa tarde a todos, todas e todes. Espero contribuir aqui com essa fala. Inicialmente, então, gostaria de agradecer a toda a equipe que organizou, os estudantes e professores envolvidos no processo, e dizer que me sinto bastante honrada em participar dessa atividade. É a primeira vez que eu participo do PI, e estou achando muito bacana a iniciativa e, enfim, quero participar das próximas. Queria dizer que esse tema das políticas públicas, ele é tão importante para as licenciaturas quanto ele é para os bacharelados. Por quê? Porque os licenciados vão trabalhar com esse contexto das políticas públicas na sua formação e na sua profissionalização. E os bacharéis, eles vão dialogar com as políticas públicas durante a sua própria formação, porque o seu próprio curso é resultado de políticas públicas, as regras, as normas, a forma de organização, e também depois na vida profissional como artista, ou como educador de museu, ou como oficineiro. Nessas outras dimensões, as políticas públicas, elas atuam no sentido de organizar a vida da sociedade. Claro que muitas das vezes elas nos atrapalham, mas algumas vezes elas nos auxiliam. Então, eu vou fazer um recorte aqui, que é um recorte das políticas públicas educacionais.
aquelas que influenciam na educação básica e no ensino superior, na graduação e na pós-graduação. Eu passei para a Brenda e vou pedir que ela compartilhe no chat um roteiro de legislações com links, e desde a criação da educação artística até a atual BNCC e a Base Nacional Comum para a Formação de Professores. Como é um vasto tema, eu entendi que essa poderia ser uma estratégia que aqueles que tiverem interesse poderão utilizar esse documento para fazer uma pesquisa mais direta, se quiser conhecer algum documento, né? Para eu não precisar trabalhar todos eles aqui, porque o tempo não nos permite essa forma de organização. E também, depois, se alguém quiser discutir alguma peça mais especificamente, me escreva para o e-mail, que eu não terei nenhum problema de dialogar com vocês sobre esses documentos. Então, queria também dizer que os meus estudos, tá? Eu sou, como a Brenda falou, eu sou professora da licenciatura. No momento, eu não estou atuando na graduação, porque eu estou desenvolvendo uma atividade administrativa na direção do Centro de Artes, mas eu trabalho com as disciplinas iniciais da licenciatura, que hoje a professora Priscila Anversa ministra. Então, eu trabalho mais com a educação infantil, pesquisa na escola, estágio, né? Então, por força dessas disciplinas, eu sinto muito a necessidade de me enfronhar um pouco melhor nesse universo da política pública. Então, eu falo a partir de uma tendência, né, de uma das tendências que existe na educação brasileira, que é a pedagogia histórico-crítica, e que ela tem como seu mentor principal o educador Demerval Saviani, que é professor da Unicamp e que constrói essa pedagogia há um conjunto de décadas, acho que já está em 40 anos, mais ou menos, que é uma pedagogia brasileira e muito pouca gente conhece. E o nosso grupo de pesquisa vem tentando, então, articular essa pedagogia que é para a educação, trazendo especificidades para o ensino de arte e, principalmente, para a formação de professores no campo das artes visuais. Então, eu também falo numa perspectiva de grande defensora da escola pública, porque eu acredito que a escola pública é um espaço de democratização do acesso ao conhecimento, e essa é uma das formas que essas camadas mais oprimidas podem mudar a sua condição social, né? No sentido da transformação dessa sociedade. Então, eu falo de uma perspectiva das lutas dos oprimidos contra o sistema capitalista. Tá? Então, esse é o meu olhar para esses documentos. Queria marcar também que os anos 90, né, a década de 1990 em diante, é o princípio da inserção das ideias da perspectiva neoliberal na América Latina. Então, esse é um momento bastante importante que um conjunto de transformações começam a acontecer na educação brasileira, mas também na educação de toda a América Latina. Queria marcar também o ano de 2015 como o ano do golpe ao governo da Dilma Rousseff, que também trouxe muitas modificações para essa política, assim como a instalação do governo Bolsonaro. Então, esses são alguns marcos que vão produzir grandes transformações nas políticas públicas. Também um grande aumento do processo que a gente tem chamado de financeirização da educação, que é a percepção dos mercados, do empresariado, olhando para a educação e entendendo a educação como um novo nicho de mercado. Então, é aí que começa a criação de grupos, como, por exemplo, o Educação para Todos, que é um grupo empresarial que está fortemente participante do Ministério da Educação,
né? Isso, o aumento da educação à distância, da oferta de cursos na modalidade à distância também está muito focado com essa perspectiva de financiarização, assim como a criação de artefatos tecnológicos como laptops, computadores e essa dimensão que agora ganhou, que ficou gigantesca com o ensino remoto. Então, esses movimentos partem dessa perspectiva. Também queria ressaltar a importância do papel das associações de arte educadores, a nossa aqui de Santa Catarina, tanto quanto a Federação dos Arte Educadores do Brasil, como espaços de disputa na sociedade para a mudança desse projeto e para minimizar, então, as perdas desse grupo que a gente tem chamado aí dos oprimidos, né? desse conjunto que é a classe trabalhadora, os indígenas, as populações negras, as mulheres, né? Aqueles conjuntos de grupos, de diferentes grupos que estão numa posição não hegemônica na atualidade, no sistema capitalista e na conjuntura política que nós estamos vivendo nesse momento. Também queria dizer que, para essa fala, eu vou fazer, então, um recorte na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e nas diretrizes de formação para os professores, porque essas diretrizes elas vão mexer na nossa graduação, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Claro que o bacharelado ele tende a ter menos impactos, mas como os nossos cursos são casados aqui na UDESC, algum impacto ele vai absorver dessa necessidade de mudança que a lei está impondo às universidades. Então, esses documentos, a partir da década de 90, eles trazem uma lógica em comum. E essa lógica, que a gente tem chamado de uma lógica neoliberal, ela vem crescendo, não só nos documentos, como também em toda a sociedade. Eu vou pautar aqui 10 aspectos, claro que eu não vou ter tempo de desenvolver todos eles, mas só para situar do que eu estou falando. Então, o primeiro deles é o acirramento dos preconceitos na sociedade. O segundo é a supervalorização do indivíduo, que isso também está bem posto também com uma supervalorização da experiência. Depois, uma apologia à violência, que a gente tem percebido nas redes sociais e também no contexto das escolas, das comunidades, com os grupos LGBTQ+, etc., etc. Também a indiferença com o sofrimento, que é um exemplo aí que a gente tem visto no atual momento da Covid, milhares de mortos e as pessoas continuam desenvolvendo as suas coisas como se nada tivesse acontecendo. O próprio governo tem essa postura de minimizar, né? Dizer que é um mimimi ou que, enfim, que é uma gripezinha. Então, está posto essa ideia de indiferença com o sofrimento do outro, uma despreocupação com o que a gente vai deixar para as futuras gerações, e aí nós temos o exemplo do meio ambiente, mas essa perspectiva ela se coloca em outros espaços. Também uma forte percepção do professor como um agente capaz de disseminar essas ideologias neoliberais. Então, é por isso que a BNCC não bastou somente construir a BNCC, foi necessário fazer uma BNC para a formação, justamente para, vamos dizer assim, colocar no mesmo parâmetro o professor e as ideias da BNCC. Também uma disseminação das pedagogias que esvaziam a escola de conteúdos, que é uma perspectiva que também está posta na lei, e um fenômeno que chama reconversão docente, que ele parte, de um lado, da desvalorização da profissão e, do outro, da ampliação
das funções do professor na escola. Então, já não é mais o bastante ele ser um bom professor e ministrar as suas aulas. Ele precisa abarcar um conjunto de outras tarefas que seriam do Estado, que seriam das famílias, e trabalhar nesse contexto, desenvolvendo, além das suas atividades básicas, um conjunto de outras atividades. Há exemplos das chamadas eletrônicas, dos diários eletrônicos, uma série de coisas que antes era alguém que fazia e agora o professor não basta somente fazer a chamada, tem que fazer a chamada, tem que colocar os conteúdos, tem que imprimir, tem que levar na secretaria, né? Então, outras tarefas que vão se constituindo nesse fazer pedagógico. Vou entrar, então, especificamente na BNCC. Então, para quem não conhece, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um currículo que vai atender a toda a educação básica. Mas agora, com a BNC Formação, ele também vai atender ao ensino superior. Então, esse documento, que é a BNCC, ele é diferente, por exemplo, de um documento que nós tínhamos anteriormente, que eram os parâmetros nacionais curriculares. Esses parâmetros, eles eram uma sugestão, eles eram uma orientação que o professor, as redes, mesmo os cursos de formação se utilizavam na medida das suas necessidades e dos seus interesses. A BNCC, ela é um documento completamente diferente. Ela tem força de lei, ela é a sua implementação é obrigatória nas escolas e na formação docente. Ela, para a nossa área específica, ela traz alguns problemas, né? Primeiro, geral, na perspectiva mais geral, ela retira a área de artes da condição de área de conhecimento. E a área de artes passa a ser um elemento da área de linguagem. Então, nós dividimos a área de linguagem com a língua portuguesa, a língua estrangeira e as artes, e a educação física. São 4 áreas, né? Então, nós viramos uma sub-área da área de linguagem. Isso nos traz um problema imediato na escola, porque o professor de artes ele tem 2 aulas. O professor de língua portuguesa ele tem 5 aulas. Então, o fato da gente estar, vamos dizer, subsumido ali dentro da área de linguagem, perde uma parcela do impacto que a gente tinha quando nós éramos uma área independente do conhecimento. Então, havia uma visibilidade da área e uma defesa dos interesses da área muito mais ampla, tá? E agora está aí dentro da área de linguagens. Também a BNCC de artes, ela produz uma desconteudização, porque os conteúdos, né, que ela não trata mais com esse nome, mas em síntese, os conteúdos dela viraram artes visuais, música, teatro e dança. Esses são os conteúdos da base. E aí, se outras áreas, por exemplo, matemática, história, língua portuguesa, tem lá discriminado todos os seus conteúdos, a área de artes não tem isso definido. Então, isso, de um lado, dá uma insegurança para o professor e, de outro lado, valida um pouco mais a ideia de arte como atividade e não arte como conhecimento. Tá? Então, tem algumas implicações aí na prática pedagógica dos professores. Já a BNC Formação, que é a Base Nacional Curricular para a formação de professores para a educação básica, ela atinge tanto o currículo das licenciaturas quanto o currículo da pedagogia. E como o nosso curso aqui, né, o curso de artes visuais, ele é casado, então ela, de alguma forma, vai reverberar também na organização dos bacharelados.
de artes visuais e dos nossos cursos onde tem a licenciatura. Também afeta a formação dos professores formadores. Por quê? Porque hoje eu estou na licenciatura, amanhã eu me formo, vou dar aula na educação básica, ou não vou, e depois eu vou fazer uma pós-graduação e eu vou entrar num concurso de uma universidade e vou ser eu agora formadora de formadores. Não é? Então, é mais um aspecto que ela modifica, porque ela vai interagir, né? Vai botar todo o sistema de ensino, da graduação à pós-graduação, na lógica neoliberal, né? Então, nessa perspectiva de reconversão docente, nessa perspectiva de fragmentação, como a gente vai olhar agora um pouco mais. Ainda em relação à BNCC, queria ressaltar mais um ponto, que é a ideia de artes integradas, que é inserido no documento da BNCC, que não é nada mais, nada menos do que uma nova roupagem para o termo polivalente. Depois, no debate, se der tempo, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Bom, a BNCC, então, de formação, a BNC de formação, ela chama Resolução número 2, de 20 de dezembro de 2019. Na UDESC, nós já temos uma comissão feita, organizada, que tem o prazo de 6 meses para propor a adaptação desse documento para os nossos cursos. Esse documento ele insere na legislação o conceito de competência, que é um jargão trazido dos modelos empresariais, né, na década de 70, com a ideia de tecnicismo, que, enfim, ficou envolvido com as pedagogias, né? Isso é uma releitura desse elemento. Então, isso volta agora com essa ideia de competências, que é um jargão empresarial. Também objetiva a eficiência e a eficácia nas escolas, o que, na nossa perspectiva, significa atender tanto os preceitos capitalistas, né, que seja formar para o mercado, quanto também com uma ideia de docilizar os trabalhadores, né? Então, torná-los mais adaptáveis às mudanças necessárias ao capitalismo, né? Então, é um currículo que ajuda a formar profissionais mais flexíveis para o sistema. Ele também objetiva, esse documento, aplicar a BNCC na prática. De alguma forma, colocar um cabresto nos cursos e nas universidades públicas, principalmente, porque as universidades elas têm sido o espaço ainda, digamos assim, de resistência, o espaço de denúncia. Então, o objetivo da base é tornar esses cursos mais docilizados, né, mais adaptáveis a essa nova conjuntura. Então, a lei está baseada nos índices de precarização da educação nacional criados pelo próprio governo, porque ele primeiro desqualifica, né? Então, não aumenta os salários, não investe nas escolas, não faz concurso público, e depois ele olha para essa realidade e diz, esse negócio está ruim, não está formando bem os alunos, tem muito problema nas escolas, né? Então, ele usa essa própria realidade para dizer o seguinte, olha, o serviço público não dá conta da educação, nós precisamos trazer a iniciativa privada para que a iniciativa privada, sim, ela traga novas formas de gestão para a escola, melhore a gestão das universidades e faça, então, com que o nosso sistema educacional funcione. Mas o Estado mesmo não quer investir diretamente esse recurso nas escolas públicas e nas universidades, né? Porque hoje a gente percebe aí esse quadro bastante diferenciado das universidades públicas, né? Como elas estão vivendo. Também a entrada dos insumos
computadores, apostilas, também outra forma de, vamos dizer assim, modificar esse dinheiro, né? Tirar ele do curso das escolas públicas e colocar na iniciativa privada. Também uma ideia de responsabilizar os professores pela aprendizagem dos alunos, mas não ofertando as condições salariais e estruturais necessárias, né? Que é um outro aspecto que a gente precisa considerar. Então, a política também se utiliza de referenciais e diretrizes internacionais, mas não de países como o nosso, mas de países que têm um desenvolvimento educacional, econômico, investimento muito maior. Então, acaba que não casa com a nossa realidade. Assim também como utilizam-se de pesquisas que forjam evidências científicas que também estão descoladas da realidade brasileira e que buscam, na verdade, validar o interesse do capital. Apresentam também uma política meritocrática, né? Por exemplo, quanto mais alunos forem aprovados numa escola, mais recurso ela vai receber. Quanto mais cursos o professor fizer sobre a BNCC, melhor vai ser a avaliação dele lá no estágio probatório, né? Então, mecanismos na avaliação dos cursos de graduação, mecanismos de acreditação, ou seja, faz isso, ganha aquilo, né? Age dessa forma, ganha aquilo, vai ser aprovado nisso, né? Então, vai amarrando os cursos e os processos de avaliação para que todos se dobrem à política do MEC. Registro e controle para entrar na carreira docente, e também mecanismos de permanência e progressão na carreira docente que considerem essa perspectiva que a BNCC está propondo. E as provas de grande escala, que já existem nas outras áreas, mas que não chegaram ainda no campo das artes. Então, o que a BNCC espera do professor? O desenvolvimento de competências socioemocionais, então que o professor seja resiliente, que ele seja competente digitalmente, mesmo que ele tenha que comprar o seu computador, a sua internet, como a gente está vivendo hoje, que ele se adapte a essa realidade, que ele não reclame, que ele não se organize, que ele tenha conhecimentos de base prática, porque não interessa que o professor tenha uma concepção de sociedade, de educação, de arte, basta que ele saiba aplicar na sala de aula no imediato, né? Que essa é a perspectiva que a BNC propõe. E que ele mesmo, o professor da educação básica, ajude na conformação de seus alunos, para que eles também sejam, em toda a sociedade, trabalhadores dóceis e aceitem a exploração que está sendo proposta, né, em todo o sistema brasileiro e internacional. Claro que em alguns países que têm uma outra condição financeira, isso modifica. O professor Demerval Saviani, caracterizando as políticas brasileiras, ele diz que elas são baseadas na filantropia, porque o governo propõe, mas quem faz são os outros, né? Ele joga para a comunidade, como, por exemplo, amigos da escola, todos pela educação, o governo não se compromete nessa ação. Ele também protela, começa um projeto, não termina, fragmenta, porque as organizações são desordenadas, não tem planejamento, e também improvisa, né? Começa uma coisa, não vai até o fim, modifica, entra um governo, muda o que o outro estava fazendo, piora, né? Para um projeto que estava funcionando. Então, esses elementos, filantropia, protelação, fragmentação e improvisação, eles estão impregnados nas políticas públicas, eles caracterizam as políticas públicas brasileiras. Então, concluo aqui a minha fala por hora e vou colocar no chat 4 textos para quem quiser aprofundar, né, ou para que nós possamos fazer outros diálogos. Então, para não passar do meu tempo, que eu estou percebendo aqui que eu já passei,
eu paro por aqui, depois no debate a gente vai construindo outras pontes a partir das questões e da conversa também aqui com o meu colega de mesa. Tá? Então, muito obrigado e devolvo a palavra à mesa organizadora. Muito obrigada, Maria Cristina. Ótima fala. Agora é o Márcio. Então, boa tarde, boa noite a todas e todos, né? É muito bom estar aqui conversando com vocês, né? O pessoal da UDESC, do SEART. Eu faço um trabalho atualmente dentro do Fórum Setorial de Artes Visuais de Florianópolis e já saúdo aqui a Maria Cristina também, que foi presidente do Conselho de Política Cultural de Florianópolis, né? E assim como eu também tive essa oportunidade entre 2018 e 2019. Então, a gente tem essa vivência, né, de dentro do sistema, pelo menos esse municipal. E a minha ideia aqui é trazer um pouco dessas vivências, né, dentro da política pública, em especial dentro da política cultural, aqui de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. E já de cara, já convido vocês todas e todos a participar, né, dessas discussões que são abertas, horizontais, né? O Fórum de Política Cultural ele está baseado dentro de todo um sistema nacional de cultura e ele tem uma importância fundamental na ação da sociedade civil dentro dessas políticas, né? Então, eu já deixo no chat ali o linkzinho de convite para a setorial. E quem quiser conhecer, fica à vontade para entrar e a gente já iniciar essa participação. Já adianto que fiquei sabendo agora também que a Gabriela e a Brenda, são as mediadoras aqui, elas participam do centro acadêmico. Então, minha ideia também é estreitar mais ainda as relações, né, do Fórum Setorial de Artes Visuais de Florianópolis com o centro acadêmico do SEART de Artes Visuais, justamente para a gente ter essa força maior, né, dos estudantes que estão chegando e podem contribuir, devem contribuir muito, né, como cidadão, com o seu processo de aprendizagem também, né, dentro da faculdade, mas também dentro da cidade, das coisas que envolvem ela, né. Começo, né, de repente, passando para essa questão de política pública, né, e a política cultural dentro da política pública, né, que tem a ver também com a política educacional. Acho que a Consuelo está com o microfone aberto. E também tem a ver com a política de saúde, né? Dentro das quais, inclusive na última reunião do Fórum Setorial, que a gente está discutindo metas, né, para a próxima gestão trabalhar e defender perante a prefeitura, a gestão executiva, as práticas visuais na promoção da saúde, né? Então, a importância também das artes visuais em várias, na assistência social, e várias ações que o poder público deve, né, exercer, e a forma como a política cultural ela precisa dessa influência, né, com a sociedade civil. A gente tem a importância da sociedade civil, então, como essa experiência cidadã, né, de cada um, voluntário, né, um trabalho que não é remunerado, mas a gente tem um poder de voto dentro de um conselho, né? Seja o conselho estadual, quando é políticas estaduais, seja o conselho municipal, quando é políticas municipais. E dentro desse sistema, a gente pode exercer o nosso poder de direcionamento dessas políticas públicas para a cultura, e em especial para as artes visuais, né? Nas metas que a gente tem agora em defender, por exemplo, os equipamentos públicos, né, a forma como são desenvolvidas a criação e os espaços adequados, né, para guarda e reserva técnica de museus, a aquisição de bens e materiais, o espaço do urbanismo, né, da arquitetura e urbanismo, de como a arte visual ela vai afetar e vai dialogar e vai ocupar esse espaço, né, dentro dos mais diversos planos, inclusive da economia criativa. Como o poder público hoje em dia ele visualiza muito pelo resultado final, né? Como muito bem falou a professora Maria Cristina, essa valorização das políticas públicas ela passa por uma disputa de espaço e narrativa,
né? Por exemplo, a gente está vendo em vários setores das políticas públicas serem dilapidados, né? E serem, de certa forma, precarização, como muito bem falou a Maria Cristina. E essa necessidade de tutelar esse espaço e da gente enfrentar, né, essa disputa de espaço e mostrar como é necessário, especialmente no Brasil, que é um país muito desigual, a gente ter uma interferência do poder público nas questões que envolvem a distribuição e a pulverização dessas verbas para muitas pessoas poderem receber, e setores em fragilidade que não são muitas vezes contemplados nas políticas de gestão, né? Que o Estado garanta com políticas permanentes esse abrigo dessas pessoas que muitas vezes ficam de fora dessas políticas, né? Então, a diferença, por exemplo, entre os Estados Unidos e o Brasil, nos Estados Unidos o sistema filantrópico funciona muito bem nessa questão das empreendimentos privados investirem dinheiro, né? Aqui no Brasil é diferente, a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem esse interesse público, né, e muito privado de investir fortemente, e nem o Estado consegue cobrar suficientemente que a iniciativa privada consiga suprir essas carências, essas necessidades, né? Por exemplo, se a gente fazer um paralelo, né, com a Petrobras, com empresas que trabalham a política pública do Estado para garantir um valor justo, pelo menos que seja possível do trabalhador, do cidadão pagar a gasolina, o gás, né? E muitas vezes a gente precisa ter essa mesma visão dentro das artes visuais, das políticas voltadas para a cultura e dentro das artes visuais também. A gente precisa ter esse cuidado do Estado em cima dessas políticas, em cima dessas pessoas, da sociedade civil. Nesse sentido, o sistema de cultura, com a primeira gestão do Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, do primeiro governo Lula, ele foi fundamental para instituir essa rede, né, de sistematização da forma como a cultura é atualmente entendida e levada nas políticas públicas de todas as esferas da federação. No caso de como ele se sustenta, como ele é formado através de um conselho, né, um conselho de política cultural, um sistema de fundos, né, de financiamento das metas e objetivos, e um plano municipal e um plano de cultura, né? No caso, falando aqui especificamente de Florianópolis, né, da cidade, a gente tem o plano municipal de cultura que está em vigor. O conselho ele trabalha para cuidar e fiscalizar e propor, né, para a gestão executiva que esse plano ele seja seguido, né, à risca, e que seja completado, ele tem um prazo de vigência de 10 anos, através dos valores de fundo e outras formas de sustentação de fomento à cultura da cidade. A gente tem, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem alguns editais, né, que daí vem direto do Fundo de Cultura, que tem a ver com esse dinheiro que o Estado aporta. E a gente tem também outras formas de legislação, como a Cultura Viva, que é a Lei 13.018, que é a Lei dos Pontos e Pontões de Cultura, que foi uma lei criada no governo da Dilma Rousseff, que, no meu entendimento, é uma lei muito interessante, porque ela coloca a verba diretamente na mão dos agentes culturais, ou seja, daqueles que estão lá na ponta, cuidando das ações diretamente com quem precisa, né? A gente tem um exemplo muito forte aqui com o Instituto Arco-Íris, né, que trabalha no centro, e também teve outros, por exemplo, como o Agenda, Centro de Arte Urbana, que é um espaço privado, mas que atende uma comunidade, né? Então, a necessidade de ter esses espaços também com verbas disponibilizadas pelo poder público para poder trabalhar as políticas públicas lá na ponta. A gente tem, dentro do município, a Escola Livre de Artes. Ela começou como uma escola de música, hoje em dia ela trabalha com artes integradas, ela se desenvolveu, só que ela tem um problema muito grande, que ela trabalha até então só com verbas de lei de incentivo, que se não me engano, a ENGE, né, que é uma empresa grande, ela faz aportes, através da lei de incentivo, para a Escola Livre de Artes de Florianópolis funcionar.
Só que esse aporte, como ele é de incentivo e é uma empresa, a gente tem uma escola livre em Florianópolis que ela não tem uma verba permanente, né? Então, a luta atualmente é de garantir essa verba permanente para a escola. Essa é uma política pública, no meu entendimento, fundamental, né, para qualquer atividade que o município se coloque como promotor. Então, como fazer, né, que o município, a gestão eleita, ela trabalhe com políticas permanentes que muitas vezes nem interessam à própria gestão ou não estão na linha de frente do que a gestão pretende como finalidade, né, para poder se reeleger ou fazer um bom governo na visão dela. Isso também interfere nos editais, como o edital de fundo de apoio às culturas, como o edital do FUNCINE, né, no caso do cinema, do audiovisual, que são editais que são propostos, que são definidos por lei e que têm a sua anualidade prevista. Então, são políticas permanentes que muitas vezes o Estado, a gestão eleita, ela não respeita ou não consegue cumprir, né, por vários motivos. Entre eles, é um planejamento de orçamento. Aí a gente já entra na forma como o orçamento da cultura é pensado para poder atender essas políticas públicas que as artes visuais muitas vezes se valem, né? Aqui no município a gente tem equipamentos culturais como a Galeria Vecchieti, como os espaços positivos no mercado público, né? A gente tem espaços que poderiam ser melhor utilizados, como a Casa da Memória, como o próprio Casarão da Lagoa, né? O Bento Silvério, e só que são espaços muito pouco são centralizados. Então a gente tem essa dificuldade de como manejar esses espaços dentro também do orçamento, de possibilitar que a arte chegue, né, e trabalhe dentro dessa forma de diversificação. Como são poucos espaços públicos, equipamentos culturais, é necessário que se criem novas formas, né, do trabalho circular, da arte visual circular, né, como semanas de arte, como formas de fomentar, né, o setor cultural, em especial das artes visuais desse meio. Então, para criar a possibilidade de utilização dos espaços, é necessário se pensar no orçamento também, né? Aí dentro do orçamento existe o plano plurianual, que é um plano que vai valer por 4 anos para cada governo eleito, ou seja, agora em junho a gente está votando, junho, julho, esse plano plurianual dessa nova gestão do atual prefeito, né, que foi reeleito. Ele precisa ser votado, precisa ser aprovado. Atualmente ele está na Assembleia e ele não prevê um valor suficiente para atender todas as demandas do setor cultural. Então, como fazer, né, que esse plano ele atenda? A gente só tem agora a última chance a fazer que entrem emendas parlamentares para aumentar as verbas. E aí as propostas podem ser diretamente para que crie um ciclo, né, de mais virtuoso desse fluxo de editais, né, e chamamentos públicos para as artes visuais, em especial, né, que a gente tem como metas dentro da setorial batalhar por essas verbas, esses espaços, esses museus, aquisição de obras, ocupação de espaços públicos, né, com elementos visuais. Então, é muito importante que o setor ele esteja incumbido de participar dessas discussões através dos fóruns, né, através das deliberações que podem acontecer. Trago também a questão das outras frentes que são formadas, né, para discutir essas políticas públicas, onde as artes visuais podem estar presentes, como, por exemplo, atualmente a Frente Parlamentar para a Cultura, né, que a vereadora Carla Aires tem tomado a frente e tem feito reuniões junto com vários outros vereadores e a sociedade civil interessados também, assim como o Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis. Então, são muitos instrumentos que a sociedade civil tem de se apropriar, né, dessa política cultural, dessa política pública, e, em especial, os artistas visuais
de participarem e estarem trazendo também um pouquinho dessa política toda para o seu prato, para o seu quinhão, né, que é necessário. A gente tem uma experiência importante em outros setores, como, por exemplo, da música, que em 2019 foi planejado dentro da Fundação de Cultura Franca e Cascais um festival de R$300 mil. Pela dificuldade dos músicos se organizarem, esse festival foi perdido, né? Não foi realizado. Muitas vezes o que está projetado no orçamento não é empenhado, não é executado, né? Justamente por essas pressões populares. A gente precisa entender que dentro da política pública a pressão da sociedade civil ela funciona de uma forma muito importante para a execução, para a finalização, a consecução das políticas. Então, hoje em dia, com as redes sociais, os políticos eles estão ouvindo muitas redes. Então, se a sociedade civil consegue se organizar de uma forma a pressionar vereadores, prefeito, secretários, né, as pessoas que são responsáveis pelas decisões, consegue resultados melhores, né, do que só esperar, do que chega, o que pode vir. Nesse sentido, também, a gente está agora com a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que também são políticas públicas, que as artes visuais elas estão contempladas diretamente, né, junto com outros setores, mas que também é um trabalho de discussão, de disputa de espaço, de narrativa, do que aquilo é importante, né, que é necessário nesse momento de emergência. Então, tem todo esse contexto de luta e disputa. Só para trazer também, tem o projeto de lei do Lino Pérez. Logo no início da pandemia, no ano passado, ele foi colocado para a Comissão de Justiça da Câmara para passar. Seria um auxílio emergencial de R$600 para artistas e profissionais da cultura, atuantes na cultura, durante o período de pandemia. Infelizmente, não foi levado adiante, né, pelos interesses do governo, da gestão executiva e dos vereadores que compõem esse bloco que trabalha na linha de frente do governo. E também agora a gente teve o projeto de lei da Carminati, e me desculpem se são todos aqui do PT, pelo que eu estou vendo, né, mas acaba sendo quem tem esse diálogo com a área cultural, né? Não que os outros vereadores, deputados, não entrem também nessa discussão, mas muitas vezes quem abraça essas causas, né, vem dessa ala da esquerda. E a Carminati, por exemplo, agora conseguiu uma conquista importante, que é a isenção de certidão de débito e a possibilidade de não pagar os valores de impostos, né, as retenções de impostos que são feitas quando alguém recebe um prêmio ou passa em um edital. Então, a gente tem esse caminho de disputa que muitas vezes fica difícil de conseguir chegar pela dificuldade de diálogo. Quando a gente consegue abrir esse diálogo e um diálogo organizado, sistemático, com objetivos, é mais fácil de conseguir os resultados através de planos municipais bem elaborados, né? Dentro da área das artes visuais, é muito importante a gente ter um plano de metas também e objetivos, né, gerais e a médio e longo prazo também, para a gente disputar esses valores e essa colocação que a prefeitura, que o Poder Executivo realize, né? A gente teve agora uma reunião pela Setorial de Artes Visuais, que foi definida o grupo de trabalho de metas desse trabalho, então já fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais das metas das artes visuais no município, para a próxima Conferência de Cultura, que vai ser em outubro agora. A gente está dividindo em 3 partes importantes: o orçamento, o patrimônio e as ações culturais, né, que são derivadas dessas 2 grandes áreas, né, que é de orçamento e patrimônio em artes visuais. Aí, dentro das ações culturais, a formação e pesquisa, a divulgação, a exposição, inclusive a coisa de plataforma de conexão, né, que aí entra um contexto também de como se conectar, como as pessoas se conectarem. Dentro desse faltam 10 minutos, é isso, galera?
Então, mas eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho menos até para deixar espaço para conversas, né? Mas só para falar também agora da importância da Conferência de Cultura que vai ter em outubro. Vão ser eleitos novos representantes das artes visuais. Esse é o meu 4º ano de conselho, então eu não posso assumir um próximo, e é preciso que a gente eleja dentro das artes visuais 2 representantes que vão compor o conselho de 2021-22. Então, a gente está nesse processo de eleição e de recomposição das metas para a próxima gestão também, que vai ser os últimos anos do atual Plano Municipal de Cultura. A gente tem que elaborar também essa nova gestão que vai ser eleita, já vai ser responsável para a elaboração do novo Plano de Cultura. Então, é muito bom pensar também com carinho na possibilidade de participar desse processo, seja como representante no Conselho, seja como participante do Fórum Setorial de Artes Visuais. Então, finalizo por aqui, vou deixar no link ali do chat 3 vídeos sobre política cultural que o Conselho de Cultura fez como capacitação em 2019. Um é sobre o Sistema Nacional e Municipal de Cultura, o outro é sobre políticas públicas, o histórico no Brasil e a administração, e o outro é sobre cultura em desenvolvimento, que é a economia criativa. Os 3 foram com professores da UFSC, que são renomados nessa área de estudo. Um deles em especial, que fala sobre as políticas públicas, sobre o histórico delas, é o Alfredo Manevi. O Alfredo, ele participou diretamente com o governo Gilberto Gil, na equipe do Gilberto Gil, na formulação do plano, então ele tem muito conhecimento de dentro, né, sobre como ele é formado, e as outras 2 conversas também são com professoras extremamente capacitadas sobre os temas, e fica o convite para que vocês conheçam mais a fundo. Obrigado. Obrigada, Márcio. Então, gente, a gente teve aí 2 falas, né? A gente percebe que tem muita coisa que está acontecendo, mas que com certeza tem muita coisa para fazer, né? Nesses 2 âmbitos. Então, agora a gente começa as perguntas, né? A gente vai abrir para o pessoal fazer as suas perguntas. Quem quiser fazer pergunta pelo microfone, só por favor, fale ali no chat, né? Caso tenha mais de uma pessoa. Ou vocês podem também escrever as perguntas ali que a gente lê para vocês. Então, agora a Josiane já até falou ali que ela tem algo a dizer. Josiane, então, por favor. Boa tarde a todos, todas que estão aqui. Um belo panorama, muitas pessoas discutindo essas questões. Márcio, parabéns pela sua fala. Nós somos parceiros lá no Conselho, na Setorial de Artes Visuais. Eu também sou do Conselho, sou representante titular da Arte e Educação no Conselho Municipal. Então, essa coisa eu queria pegar um pouco o que a Maria Cristina falou, porque eu estou no Reviver, né? De táticas de desmonte do ensino público, e isso aconteceu já lá atrás, nos anos 60. Eu peguei essa fase de transição como criança, né? E a gente via que a escola particular era PPP. O pessoal mais velho deve se lembrar do que significa isso. Não, papai pagou, passou. E a escola pública era a escola que tinha um nível de exigência e um comprometimento com o saber, com o conhecimento e tal. Então, eu fiz prova para entrar na escola pública, né? Pedro II e outras grandes escolas públicas que existiam no país. Eu estou falando Pedro II no Rio de Janeiro, que eu morei lá há alguns anos, e aqui também. E depois, como docente, a gente vem
meio que vendo toda essa mudança, a mudança do Jarbas Passarinho na educação, lá atrás, nos anos 70, e que deu força às escolas de mercado, às escolas particulares. Depois, o boom das universidades particulares, que foi um assombro no país, uma abertura, uma democratização de espaços universitários particulares, que eu particularmente achei muito bom, muito interessante, diversificou, democratizou, ampliou os aspectos do ensino, mas também, depois de um tempo, começou esse desmonte de uns anos para cá. E algumas mudanças, que até aquelas mudanças da era da intertransdisciplinaridade, que eu não sei como foi dentro da área de educação artística, porque nessa área eu estava como docente na área de saúde, e eu sempre fiz esse link da arte como importante para a saúde, como um ponto forte dentro do ensino, né? E dentro das práticas profissionais de outros setores que não da arte em si. Então, assim, foi um período que, por um lado, foi muito rico, porque a gente pôde fazer essa mistura de uma forma menos enrijecida, mas logo depois virou uma mudança nesse processo do ensino que deixou a coisa muito bagunçada e que vem se bagunçando ainda mais nesses últimos anos para cá. O mercado encolheu, muitas universidades fecharam seus cursos, diminuíram suas ofertas, o mercado de trabalho para o professor ficou bastante restrito, e hoje a gente vê de novo esse processo de mudança, de desqualificação do ensino, de precarização e de deixar o professor na roubada dele. Já vinha antes com a mudança dessas novas metodologias e essa nova visão do ensino, porque eu, como coordenadora de divisão que fui, vi muitos professores não se adequarem à nova forma de ensinar, às novas propostas metodológicas, e não haver nenhum suporte para capacitar esse professor, qualificar ele, ajudar ele nesse período de transição. Está acontecendo de novo. Então, assim, eu pedi para falar isso porque tem muita gente jovem aqui e para essa gente se ligar que isso já aconteceu, já é uma técnica que já foi empregada, e olhe um pouco para trás, converse com seus professores mais antigos, leiam material lá da década de 80, por aí, para ver como é que foi essa evolução, como é que se chegou até agora, para vocês verem que não tem uma grande novidade nesse establishment que estão tentando colocar. Uma outra coisa é falar das artes visuais, do trabalho que a gente está fazendo lá com o Márcio e com a arte educação, para abrir um campo de trabalho maior para as artes, falar da importância dela tanto dentro da educação como um modo geral de qualidade de vida para o aluno e para o professor, e de abrir espaço para o mercado da arte também. Muita gente se forma e aí qual é o mercado? Como é que eu vou me inserir no mercado? Como é que comercializa essa obra? Então, isso é uma luta que a gente
dentro da setorial de artes visuais, a gente tem procurado mexer, e dentro da arte e educação é abrir espaço para que o professor possa se utilizar da arte numa profundidade e numa extensão maior dentro do setor educacional e não ficar restrito à aulinha de arte, à história da arte. Ela tem um potencial muito maior, e com essa coisa de trabalhar a inter e sim, é pior que a precarização, mas põe umas aspas nas coisas que eu estou falando aqui, porque eu estou tentando falar muito rápido, tá, Cristina, para poder não ocupar muito tempo. Eu entendo o que você está querendo dizer. É pior a precarização nesse momento, é bem pior, sim, concordo contigo. Enfim, são essas visões que a gente, dentro das setoriais, vem buscando trabalhar com essa coisa de políticas públicas. É muito difícil, qualquer atuação dentro de qualquer conselho, seja de arte, seja de saúde, dentro de qualquer setorial, dentro dessas organizações, é um trabalho muito duro, porque você trabalhar com políticas de saúde ou com políticas de artes requer um jogo de xadrez muito grande com quem está na gestão, porque os conselhos são deliberativos. Então, precisa de muito azeite, muita saliva, muito jogo de cintura, e é um trabalho árduo. A gente malha em ferro frio durante muito tempo para conseguir, às vezes, as coisas. Então, um certo apelo que eu faço para todos vocês, se engajarem mais nas políticas dos conselhos, porque a gente precisa de mais gente para dar suporte a essas mudanças, tá? a esse processo de segurar um desmonte e para tentar deixar alguma coisa de pé para poder reerguer essas bases lá na frente. E, pessoal, para finalizar, o Márcio e a gente lá da setorial, todo o grupo da setorial de artes visuais, vamos retornar ao nosso ciclo de conversas, e quem vai ser, a gente retorna agora no meio do ano, vamos fazer mais 6 meses, fizemos 6 meses o ano passado, e a Camila Nunes vai ser a próxima que vai conversar com a gente na primeira terça-feira do mês de julho, às 19 horas. A gente vai postar aí o link, então eu já deixo todos vocês convidados, e a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e também essa coisa do mercado. Então, desculpem porque eu falei demais, desculpem porque eu falei atropelado e resumido. Estou à disposição para conversar com quem quiser, de trocar ideia, porque às vezes a gente falando rápido assim, sai alguma coisa truncada, né? Então, e foi também assim no mais total improviso. Foi mexido tocaram fundo a fala da Maria Cristina e do Márcio, tocaram fundo nessa alma de professora e de artista que fica dentro da gente às vezes quietinha, mas de vez em quando tem que botar para fora a nossa indignação diante de tudo que está acontecendo e de um sentimento muito ruim de impotência que, no momento, eu pessoalmente sinto. Bom, obrigada a todos, gente. Obrigada, Josiane, pela fala. Eu queria perguntar se a Maria Cristina ou se o Márcio querem comentar, né, o comentário dela, e aí a gente segue para a Ana. Eu acho que a professora Elaine também trouxe uma questão ali bem interessante, acho que a gente podia fazer a ponte das duas, né? Eu penso que claro, né, a Josiane colocou um mundo de questões, né, mas eu vou sintetizar
de que certamente toda essa política, tanto no campo da cultura quanto no campo educacional, elas nos trazem uma angústia muito grande, porque sempre parece uma coisa muito maior do que a gente pode resolver, mas eu penso que algumas questões já estão apontadas aí, né? Então, a participação na setorial, o fortalecimento dos grupos, os grupos de discussão, os grupos de pesquisa, a Associação de Arte Educadores, a FAEB. Então, a gente tem um monte de organização que já está fazendo esses debates, né? A gente só precisa se engajar. O próprio movimento aqui do PI de se articular com o centro acadêmico e a coordenação do curso, isso também já é um movimento agregador, né? E aí eu trago a questão que a professora Elaine aponta aqui tão sabiamente colocada, né? Como aproximar a educação e a cultura retirando a sua mercantilização? Eu acho que é fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, né? Porque todo esse debate ele gera ação política, mas ele também gera ação artística, ele também gera ação pedagógica, ação acadêmica, né? Então, acho que esse movimento de debater e construir coisas coletivamente, rompendo com essa lógica individualista que a nossa sociedade coloca, né? Que às vezes a gente tem tempo, sei lá, para ver a novela das 8, mas não tem tempo para ir numa reunião da setorial, né? Então, que a gente coloque esse movimento coletivo como uma prioridade, ou no PI, ou no CA, ou no grupo de mulheres, ou eu também não preciso atuar em todos os movimentos sociais, né? Mas escolher um espaço que eu tenha essa oportunidade de fazer um diálogo e aprofundar o debate. Eu acho que essa é a primeira questão, porque o mundo das políticas culturais e das políticas públicas é uma vastidão, né? Então, assim, cada tópico, cada aspecto daria uma semana de debates, né? Obrigada, Maria Cristina. Agora a gente tem a Ana, né, que está inscrita. Ana, está aí? Olá, estou aqui. Oi, querida. Então, olá a todos, né, e a todas. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Maria Cristina, né, já que a gente está falando de políticas culturais e educacionais, né? Eu queria perguntar, porque assim, eu estou na área da educação, eu estou estudando a arte na área da educação, né? E aí eu queria perguntar para a professora Maria Cristina, por exemplo, essa nova BNC de formação, né? Ela está sendo muito, mas assim, muito discutida na Anfop, na Amped, né? Que são movimentos direcionados à área da educação, né? Aí eu queria te perguntar se, assim, nessa questão das artes visuais, das artes em geral, se os movimentos específicos estão junto com essas associações também, não só com a ANPAP, porque a gente também está falando de licenciatura e a gente está falando de licenciatura que é na área da educação também, né? E está um movimento muito, muito forte. A Anfop está, assim, com várias cartas para tentar revogar essa nova BNC, para voltar de 2015, né? A resolução de 2015, que já tinha um plano, que já estava vindo num direcionamento muito positivo, principalmente para a área da arte, né? Aí eu queria te perguntar se existem esses movimentos, como é que está esse movimento associado à educação? Então, eu tenho conhecimento das discussões que a Associação de Arte Educadores aqui de Santa Catarina tem feito e a própria Federação dos Arte Educadores do Brasil, né? Mas a ANPAP, por exemplo, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ela ainda tem esse nome, né? Ela não chamou, pelo menos até agora, eu faço parte do Comitê de Educação,
e não chamou nenhuma discussão nesse contexto. Talvez no congresso que vai se realizar em setembro, pode ser que surjam, né? Eu parto do pressuposto, né? Eu tenho visualizado isso de alguma forma, que a área de artes visuais, principalmente, porque eu penso que o teatro é mais articulado e a música é mais disciplinada nessas discussões, né? Mas eu penso que na área de artes plásticas tem uma visão muito idealista dessa questão das políticas, né? Eu vejo assim muito uma ideia de que como se a arte, sabe assim, uma ideia, a arte salva, a arte sozinha pode transformar, né? E como eu não parto dessa concepção, eu penso que a arte é uma produção humana bastante importante, ela nos possibilita uma série de questões interessantes, né, fora dessa ideia de mercantilização, mas nós precisamos nos agregar enquanto grupos, né, porque a sociedade ela não é multifacetada, né, ela é um todo. Então, nessa visão mais orgânica, a gente precisa ter as pessoas articuladas, os coletivos, né? Então, eu penso que precisa juntar arte com política, né? Saúde com política, educação com política, né? Então, essas dimensões, mas é bem difícil. Tanto é que, como o Márcio falou, durante alguns anos, a gente tinha que dividir a setorial de arte e educação em duas, para um povo estar na de artes visuais e outro estar na de educação, porque não tinha pessoas quantidade de pessoas das artes visuais para comporem a setorial de artes visuais. Hoje, com o Márcio, né, a própria Josiane, enfim, tem um grupo mais orgânico, mas a gente precisa que os estudantes, né, os futuros bacharéis e os licenciados também assumam essas cadeiras, né? Quer dizer, as novas gerações precisam compreender esse processo histórico e se colocar na liderança disso, né? Para ter ideias novas, para que nós possamos ter novas articulações e continuarmos esse movimento. A gente não pode olhar para esse sistema que está aí e achar que não temos forças para dar conta disso, né? Não, muito pelo contrário. Se a FAEB um dia conseguiu fazer um movimento mandando carta por correio e mudar uma lei por conta disso, né? Hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, nós somos capazes, mas somos capazes coletivamente, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Não, eu falo isso, Cristina, porque assim, como eu fiz o doutorado na educação, eu participei durante os 4 anos de alguns congressos, e dentre eles o qual nós nos conhecemos, que foi a Confaeb, né? Mas eu também participei de congressos em Lindóia que era direcionado à educação, porque, lógico, eu estou tratando da licenciatura, né? E aí foi interessante, que eu acho que já até comentei com você, não sei, na banca lá na defesa, que, assim, tinham, assim, muito poucas pessoas que estavam com projetos ou pesquisas dentro desses eventos da educação, já que nós estamos falando da licenciatura, que ela é diretamente ligada à educação básica, né? Então, é isso que você falou, uma andorinha só não faz milagre, não faz verão. A gente precisa, de fato, fazer esse intercâmbio, né? Entre os licenciados ou entre quem está fazendo licenciatura e as licenciaturas com a pedagogia, porque é importante, né? Eu que defendo a educação básica, a arte na educação básica, né? Mais assim especificamente, eu vejo que é muito importante esse engajamento dos arte-educadores estarem na educação, porque ali também é forte, não só os movimentos e associações e congressos direcionados à arte, sabe? É por isso que eu te perguntei. Mas obrigada, gostei da sua fala.
Ana, eu queria só fazer mais uma colocação nesse tema aí também, para chamar a atenção do grupo aí também da fragilidade, né, desses processos, da forma como a gente enfrenta com a dificuldade de adesão das pessoas, né, e principalmente do entendimento que elas podem e devem ajudar os processos, né, das políticas públicas e ocupar esses espaços de poder, né, que são, por exemplo, o setorial das artes visuais, ela tem um voto dentro de um conselho de política cultural no município, e assim também é no estado, né? A gente tem, até inclusive no estado, a gente está vivendo um processo de eleição agora, né? Não sei quem é o candidato às artes visuais que vai ocupar a cadeira também pelos próximos 2 anos, mas é importante estar atento e estar participando e chamar atenção que nem sempre, né, as pessoas elas têm essa vocação para entender a política e fazer esse link entre as artes visuais e política, mas é um aprendizado. E muitas vezes as pessoas que ainda têm uma certa vocação ou têm esse interesse de estar presente nessas discussões e colaborar, elas precisam de um suporte dos outros, né, que não estão na frente. Mas, por exemplo, não adianta a gente ter uma setorial de artes visuais com 3 pessoas participando das deliberações das eleições. Não adianta o representante dessa setorial estar presente no conselho de 30 membros, né? É um voto entre 30, que são 15 representantes da sociedade civil e 15 representantes do poder público, mas que não consegue trazer o voto real, né, do que o setor precisa ou consegue deliberar entre si dentro do Fórum das Artes Visuais e levar essa proposição para dentro de um conselho que posteriormente vai fazer a gestão executiva ou os parlamentares, né, votarem e executarem as leis que são interesse para o setor. Então, o fortalecimento do setor passa muito também pela união das pessoas, né? No fundo, uma cama para a coisa acontecer com mais força e a pessoa que está lá representando realmente representar um setor e não uma ideia espaçada ou que já está defasada, se perdeu no tempo. É isso mesmo, Márcio. Eu acho que a gente precisa deixar um pouco de lado, ainda mais agora nessa situação que está ficando assim insustentável para todas as áreas da educação, né? Que a gente consiga, eu vejo assim, tirar esse, por um lado, um certo romantismo, né? Dessa coisa da arte, ela tá ali guardadinha, né? Porque ela é isso também, né? Mas para o momento ela não é isso, né? Para o momento ela precisa se fortalecer com seus pares e ampliar essa dimensão, né, para que se fortaleça mesmo, né? É isso aí. Eu acho que é importante. Então, gente, mais alguém tem alguma questão? Pode ficar à vontade para abrir o microfone e contribuir. Alguém colocou aqui que é um problema da própria conceituação de cultura nesse governo. Sim, essa questão de conceituação é uma visão, conforme o Marcos falou, é uma visão política, social, daquele grupo executivo que está ali. Agora, cabe a nossa força da sociedade estar mais presente e mais participativa, mais barulhenta, às vezes até, e com uma visão menos romântica, como disse a colega que estava falando ainda há pouco, né, a Ana, uma visão menos romântica, porque as coisas não vão se resolver porque a gente pensa diferente. É água mole em pedra dura. Tudo é um processo e precisamos um dos outros. Isso que o Márcio está falando é uma sofrência da gente, às vezes, que fica à frente de uma setorial, ver a setorial esvaziada e a gente, né, ficar sem chão para estar lá na frente, levantando questões que a gente não sabe se é realmente a maioria, porque tinha 5 pessoas na reunião. Isso é a visão daquelas 5, não é uma visão de uma categoria, né? E as pessoas perdem um pouco a gana de estar ali fazendo, porque tudo demora muito, as coisas não se resolvem imediatamente,
essas conceituações levam tempo para mudar, aí quando você tem um avanço aqui, tem uma perda ali. Então, isso é muito frustrante, e os grupos têm pouca compreensão, como o Márcio estava falando, de que esse é um processo, e é um processo quase que orgânico, é assim, tem sido assim. Você leva anos e anos para se aprovar alguma coisa, mas em pequenas batalhas, ganhando pequenas batalhas aqui, pequenas batalhas ali, e isso vai, esse espírito que o Márcio colocou, e eu corroboro aqui, que a gente tem que disseminar entre os mais jovens, porque o Márcio não, ele é um rapaz jovem, garboso, cheio de energia, com muitos anos ainda para retomar essa luta e colaborar. Eu estava numa conferência de saúde com outro colega que também foi do tempo do Onça, e que a gente estava falando que a gente quer passar o bastão. Então, às vezes, eu fico falando numa de que eu quero transmitir essa historicidade de que a gente viveu e como meio de incentivo. A gente quer alguém correndo lá na frente para a gente poder entregar o bastão. Toma, agora é a tua vez, que tem mais força. A gente fica aqui atrás munindo, né? Mas a gente precisa que essa juventude agregue, né? Josi, só para colocar rapidamente, então, eu acho que só para fazer uma conclusão dessa fala, é necessário que, por exemplo, as entidades e grupos se façam presentes dentro do fórum. Por exemplo, eu não sei se a Associação de Arte Educador de Artes Visuais se ela tem como juntar ou eleger um representante para estar presente nessas reuniões. O próprio Centro Acadêmico de Artes Visuais seria importante ter uma representação permanente, né, que possa ser por fases, etapas, semestres, mas que se faça presente nessas reuniões, pelo menos que um representante leve para dentro da universidade aos posicionamentos da sociedade civil, né, e assim e vice-versa, né, que traga esse sangue novo também para participar dos grupos. Eu trago um exemplo pessoal. Eu comecei a participar dessas reuniões em 2017, em 2018 já entrei no conselho, então o aprendizado é muito rápido nessa necessidade de que as pessoas aprendam e desfrutem dessa questão. E eu saindo agora, né, dessa necessidade de sair da representação, eu vou permanecer também dentro do fórum setorial, dando suporte e, se possível, criar com mais força uma comissão de organização que possa dar esse suporte para a representação e também fazer esse link com as pessoas que queiram participar. Legal, Márcio. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que a Elaine fez uma pergunta boa ali no chat. Quando é que a setorial se organiza? Que dia? Como é que as pessoas entram em contato? Então, eu passei o link ali de cadastro no WhatsApp da setorial, né? A princípio, a gente está um grupo de 30 pessoas, se não me engano, ali participando do grupo de WhatsApp. A gente tem, com esse cadastro, depois os e-mails ali das pessoas, que a gente vai tentar também, como a gente está com essa dificuldade de organização, de criar uma comissão de organização e planejamento, que seria o ideal de cada fórum setorial. Se a gente pegar os outros 14 fóruns setoriais, todos têm essa comissão, uns mais ou menos organizada, né? Tem fóruns, por exemplo, como o do audiovisual, que trabalha com a política pública de forma muito, muito bem organizada, que estão anos-luz à frente. Então, inclusive, quando eu entrei na representação ano passado, eu busquei nos elementos de regimento interno, de forma de organização de reuniões, o material do audiovisual para tentar adaptar e usar dentro das artes visuais. E a gente tem agora, nos próximos 3 meses, 3 reuniões muito importantes que têm a ver com a pré-conferência, né, de cultura, que vai acarretar em outubro a Conferência de Cultura Municipal, onde vão ser referendadas as metas propostas pelas artes visuais
para a execução da gestão executiva nos próximos 2 anos, e vão ser eleitos os 2 representantes. Então, nos próximos 3 meses, vão ser esses 3 chamamentos para reuniões, assembleias ordinárias, né, que vão ser para discutir a pré-conferência, essas metas, e encontrar 2 representantes para as artes visuais. Sintam-se todos e todos convidados, né, e que venham colaborar com força aí também, que o setor está precisando se organizar e ter gente com voz lá dentro. Márcio, na Setorial de Arte e Educação, a gente tem um grupo no WhatsApp, e na de artes visuais também tem? Isso, eu passei na... Outra pergunta, os eventos vão ser todos online? Pois é, o ano passado foi presencial, né, a Conferência de Cultura. Esse ano, as pré-conferências vão ser online. Eu não sei como é que vai até outubro, possivelmente vai ser também vai ser um desafio dessa Conferência de Cultura. O Conselho e a Fundação, né, que são responsáveis por organizar de forma conjunta essa conferência em outubro. Então, a gente vai ter em julho, agosto e setembro, as 3 reuniões, uma em cada mês, que eu vou passar a convocação. A princípio, já também sabendo que a Gabriela e a Brenda estão presentes no centro acadêmico, né, já vou fazer esse convite diretamente para elas, que eu já estou com contato, e convidar associações e entidades também que queiram estar presentes dentro desse fórum, se fazer representar, fortalecer mais ainda esse debate, essa deliberação lá dentro. Não, acho que, assim, acho que o espaço, sim, foi ótimo. Acho importante a gente estar conversando sobre isso, porque talvez não seja tão aparente assim quanto parece essas questões, assim, no sentido de que existem espaços que tratem sobre isso e estão aí sendo mantidos a muito custo por poucas pessoas, né? Porque nessa situação tão difícil que a gente está vivendo, nem todo mundo consegue se dedicar como gostaria. Essas questões são extremamente importantes, né? Eu fico pensando também da forma como a gente vai sabendo dessas coisas, assim, porque pelo menos eu entrei durante a pandemia, não sei como que era antes ali no SEART, se tinha uma certa divulgação sobre esses coletivos, todas essas coisas que acontecem, porque eu só soube da setorial por alguns amigos do teatro que tinham amigos que participavam da setorial de teatro, sabe? Talvez a gente sempre continuar trabalhando e criando esses espaços para falar sobre isso, porque muitas vezes também não se participa porque não se conhece, né? E pensar talvez como que a gente pode usar o espaço da universidade para falar sobre isso, né? Se a gente tem que pensar nessa continuidade, a gente tem que pensar nas pessoas que estão aí se formando e cursando bacharelado em artes e licenciatura em artes visuais, né? Enfim, assim, acho que foi uma conversa muito produtiva, assim, eu fiquei muito feliz de poder mediar aqui a conversa com vocês, acho que foram contribuições muito importantes. E uma coisa, tanto Maria quanto o Márcio mandaram vários links, acho que durante a conversa. Eu acho que depois eu e a Brenda podemos chamar vocês e a gente pegar esses links e postar talvez na gravação da live, para não só se perder aqui, né? Daí quem por favor, Gabriela, entre em contato comigo, porque eu estou tentando achar aqui o formulário que a gente tem da Setorial de Arte e Educação para o pessoal se inscrever, e como eu sou um pouco lenta para ter a minha habilidade, eu faço, mas eu sou um pouco lenta. Eu fiquei agitada para achar, não estou achando. Achei só a planilha, tem que achar onde está o formulário, e eu vou passar o link para vocês, para o pessoal aderir à Setorial de Arte e Educação. Mas quem quiser já participar, acho que a Maria Cristina faz parte do nosso grupo lá no WhatsApp, né? A gente eu estou vendo com a Cris para a gente marcar uma reunião agora para o mês que vem, de julho, para discutir exatamente essas questões da nova gestão, e eu conto com a participação de vocês e vamos ver o que a gente faz. Então, quer dizer, eu vou botar meu e-mail aqui, ou meu número de telefone, vocês podem me ligar, não tem problema, tá bom, Gabriela? Obrigada. Eu entro em contato, então. Legal, assim. Acho bom frisar isso, assim, de que esses espaços existem e que ninguém está sozinho, né? Então,
a gente precisa, não precisa criar nada do nada, né? As coisas estão ali, a gente precisa continuar com o que já existe, né? Enfim, Então, não sei. faz alguns meses que a gente fez uma proposta para o centro acadêmico de fazer uma discussão da associação com a Associação de Arte Educadores, com os alunos da licenciatura, justamente para discutir esse assunto, né? Da organização e apresentar a associação e tal, mas até hoje a gente não recebeu retorno. Mas quem sabe tu que é do bacharelado leva essa conversa para lá e alguém toma uma decisão. E também queria falar uma outra coisa. A Jéssica, que está aqui nos assistindo, que já foi do centro acadêmico e que é egressa do Centro de Arte, está fazendo mestrado hoje na área da educação, ela tem um TCC, o trabalho de conclusão de curso dela, que é um estudo muito legal sobre a comparação da BNCC com o documento curricular do Estado de Santa Catarina, que a gente não discutiu aqui ainda, né? Então, é um material e está muito bem escrito. Eu recomendo, quem quiser conhecer um pouco do documento curricular de Santa Catarina, poderia acessar, acho que deve estar na biblioteca, tá? Gostaria também de enfatizar, só para, antes de vocês encerrarem, o agradecimento profundo em terem vindo participar do projeto integrado, muito obrigada. E gostaria também de enfatizar a importância das políticas públicas na formação, porque elas impactam diretamente nessa formação, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, e o quanto a gente precisa se envolver nisso. De repente, em outro momento, a gente faz novamente outra conversa sobre isso e chama vocês novamente para a gente continuar, né? Poderia ser interessante, mas muito obrigada. Sim, com certeza. Eu faço das palavras da Elaine as minhas. Eu acho que tem muita coisa a ser discutida e, como a Gabriela falou também, a gente tem que entrar nesse debate, né? Cris, vamos conversando sobre isso. A gente estava em momentos, assim, muito corridos do centro acadêmico, porque é difícil, né, ficar mediando tudo, mas a gente com certeza quer continuar isso, e em março também a gente se abre, né, para conversar, para dialogar, a gente quer continuar isso. E aí eu queria dizer, né, aqui, perguntar se o Márcio ou se a Maria Cristina teriam mais algo aqui a comentar, e a gente pode encerrar, né? Eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que eu fico à disposição, se alguém se interessou pelo tema e quiser fazer novas conversas. Políticas públicas é a paixão da minha vida, por incrível que pareça, né? Que olha um monte de lei, ninguém gosta, né? Mas eu gosto muito dessa coisa não é da lei em si, mas é de olhar o que está por trás da lei, né? De aprender a ler nas entrelinhas. Eu acho que o Márcio apontou isso muito bem. É um processo, né? Não acho que é uma vocação, mas acho que é muito estudo em cima desses documentos para compreender como eles foram sendo constituídos. Então, agradeço muito a oportunidade, e quem quiser continuar conversando, a Brenda tem meu e-mail, meu telefone, é só entrar em contato, tá bom? Obrigada. Agradeço também a oportunidade de estar falando aqui com vocês, e fica esse convite, essa convocação, essa proposta, que o centro acadêmico consiga, dentro da discussão com seus pares ali, com os alunos, chegar nesse consenso da necessidade de ter uma representação permanente nesses espaços, né? Tanto a nível municipal como estadual, e quem sabe acompanhar também as discussões a nível federal. Isso traz para dentro desses espaços uma legitimação muito grande, né? Quando os próprios atores, né, do meio, eles se empoderam, né? Tomam o poder de estar colocando os rumos com as suas próprias mãos. Obrigado.